Boa noite, amada igreja. Como falamos pela manhã, o nosso coração está alegre, estarmos na casa do Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. Pela manhã tivemos a palestra com o presbítero Ricardo, falando da importância desse dia. E mesmo que não seja da forma que nós gostaríamos, com a liberdade de poder abraçar os irmãos, cumprimentar, bater o papo, depois do culto, mas o essencial permanece, a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, para louvar o nosso Deus e sermos edificados com a sua palavra. Hoje pela manhã, eu fiquei encarregado de pregar no culto das 8 horas, e o texto que nós pregamos é o mesmo que vamos pregar nesta noite, porque temos pregado à igreja as cartas de Timóteo, começamos pela primeira carta e agora estamos na segunda, e alguns irmãos, porque são vasos úteis, vasos de honra úteis ao serviço da casa de Deus, estão também agora no culto das 18, então vão ouvir a mesma pregação, mas peço que os irmãos orem ao Espírito Santo para que fale aos seus corações, porque do mesmo jeito que muitas vezes nós vemos uma segunda vez um filme e depois percebemos os detalhes, apesar da comparação tão insignificante, não dá para comparar um filme com a palavra de Deus, eu tenho certeza que os irmãos oraram ao Espírito Santo serão edificados também, mesmo ouvindo a mesma pregação. Eu mesmo para pregar, li inúmeras vezes este mesmo texto e tenho a plena convicção que não consegui extrair tudo que o texto fala, então peço que os irmãos tenham essa mesma convicção, que ouvindo uma vez a pregação, também não absorveram tudo que o Espírito de Deus tem a falar aos seus corações. Então peço que a igreja abra as suas Bíblias no texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, a meditação será dos versículos 14 a 26. Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 26. Eu lerei e peço que a igreja acompanhe. Recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, assim diz a palavra do nosso Deus. Vou orar e peço que a igreja acompanhe. Pai amado, Deus eterno, nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações,
para que seja cumprida a Tua própria palavra, que nos diz que ela não volta vazia, Senhor Deus. A Tua palavra serve para sempre para a Tua glória, seja para a salvação ou para juízo daqueles que ouvem, Senhor Deus. E nós pedimos, Senhor Deus, de forma humilde, com a expectativa que o Senhor fale aos nossos corações, que possa haver conversões, que a Tua palavra haja de forma salvadora nesta noite, Senhor Deus, e que aqueles que já foram chamados ao Senhor eficazmente, Senhor Deus, que possam ser edificados e que possam ser capacitados para serem vasos de honra, úteis ao Senhor, na obra do Senhor, para a Tua glória, Senhor Deus. É o que nós suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então agora eu lerei o capítulo 24 e nós vamos fazer a meditação no texto, de uma forma contínua, versículo após versículo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, esta carta, Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo se encontrava em Éfeso, deixado lá pelo próprio Paulo para cuidar da igreja e orientá-la. Tanto a primeira como a segunda cartas, as orientações são para combater as falsas doutrinas. E Paulo escreve para Timóteo, de uma forma aqui para ele evitar contendas de palavras, pois essas não têm proveito para a edificação da igreja. Pelo contrário, elas podem levar à subversão dos ouvintes. Então, buscando no dicionário, português, sinônimos, de subversão, para a melhor compreensão nossa, está lá como sinônimo: desobediência, indisciplina, insubmissão, insubordinação e rebelião. Então, aqueles que dão ouvidos a contendas de palavras estão sujeitos a se tornarem desobedientes, nem submissos à verdadeira palavra, Então, por contendas de palavras, Paulo quer dizer discussões de minúcias sobre a palavra de Deus, que geram discordância com a sã doutrina. Paulo havia orientado Timóteo na primeira carta sobre esta prática dos falsos mestres. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, ele escreveu: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E no capítulo 6, versículos de 3 a 4, ele escreveu: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Então, assim como na primeira carta, ele continua orientando Timóteo sobre essa prática dos falsos mestres. E aí eu gostaria de perguntar para a igreja, se a igreja se lembra, do pecado original, como ocorreu. Então vamos ler, para que nós possamos lembrar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3. Eu lerei os versículos de 1 a 6. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós podemos ver aqui, né, no texto, que a serpente, né, o inimigo de nossas almas, ele precisou apenas levantar uma suspeita maligna, né, utilizando de minúcias de palavras para deturpar a palavra de Deus. Né. Hoje nós temos a palavra de Deus registrada na Bíblia, escrita para nós podermos estudar, mas naquela época a palavra de Deus era falada, né. Então, o próprio Deus falou diretamente para o homem que ele não deveria fazer, e ele fez. Então, da mesma forma que o inimigo deturpou a palavra falada diretamente ao homem, também deturpa a palavra escrita que nós temos hoje nas nossas mãos para estudar. E ele deturpou a palavra de Deus, levando os ouvintes, né, os nossos primeiros pais, à subversão, à desobediência, à indisciplina, à insubmissão, à insubordinação e rebelião contra Deus. E dessa subversão dos nossos primeiros pais, nós colhemos os frutos até hoje, as consequências, né, desse pecado original que fez cair toda a humanidade. Gostaria que a igreja voltasse ao texto, né, de 2 Timóteo. Nós vamos continuar a leitura agora no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, neste versículo, a orientação continua dizendo a Timóteo, né, o que deve fazer. Então, Paulo está falando o que ele deve fazer. Ele deve apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E aí eu pergunto à igreja, o que causa vergonha e reprovação a um servo de Deus? A resposta ela está no mesmo texto, na continuação do texto de Gênesis, capítulo 3. Eu lerei à igreja. A igreja pode acompanhar os versículos de 6 a 11. Vou ler os 6 novamente para dar sequência na leitura. Então, Gênesis capítulo 3, de 6 a 11. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, é claro, nosso Deus é onisciente, ele sabia que nossos primeiros pais tinham desobedecido a ele, e fez essa pergunta, e continua o texto, né, ele falando isso com eles e orientando, e as consequências desse pecado. Mas, assim como os nossos primeiros pais, né, aconteceu com eles que o pecado causou a eles vergonha de estar na presença de Deus, e eles buscaram se esconder, né, eles não estavam aprovados, na verdade, é uma situação de reprovação naquele momento que eles desobedeceram a Deus. É como os nossos filhos, para aqueles que têm filhos, quando fazem alguma coisa errada, e eles sabem que estão errados, e a postura muda ali para conosco. Então, da mesma forma, Timóteo, né, ele poderia ter vergonha e se estar reprovado diante de Deus, mediante o pecado. Mas Paulo também falou a Timóteo que ele deveria se esforçar para ser um servo fiel, que maneja bem a palavra de Deus, ou seja, que a conhece bem. E desta forma, mesmo em pecado, quando pecasse, ele saberia o que está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 7,
versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sendo um servo de Deus, Timóteo com certeza fez isso muitas vezes, como todos nós devemos fazer ao longo de nossas vidas. Timóteo se humilhou diante de Deus, pedindo perdão, e foi purificado pelo sangue do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, mesmo pecando, ele sempre se apresentou diante de Deus aprovado, pelo perdão que foi concedido a ele pelo nosso Deus. E conhecendo bem a palavra da verdade, ele poderia combater as falsas doutrinas, orientando a igreja, de forma correta. E agora vamos continuar nos versículos 16 a 18, as orientações de Paulo a Timóteo. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então, agora, a orientação de Paulo é para que Timóteo evitasse também os falatórios inúteis e profanos, ou seja, aquelas conversas que não são úteis para a obra de Deus, mas que, pelo contrário, elas desrespeitam, maculam a palavra do Senhor. E ele escreveu, pois os que deles, dos falatórios, usam, passarão a impiedade ainda maior. Então, a nossa conversão, ela se dá em um momento, e a santificação, ela vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Então, no momento da conversão, nós ainda somos ímpios, ainda temos muito do velho homem na nossa vida, e devemos nos esforçar para buscar a santificação. E aqueles que dão ouvido a esses falatórios inúteis e profanos, ao invés de santificarem, eles estão indo buscando, estão indo para um caminho de impiedade ainda maior. Quer dizer, o desvio, a palavra de Deus fala que nós não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, ser fiéis à palavra. Então, mesmo que seja um pequeno desvio, quando você pega um ângulo, ele é pequeno aqui no início, mas o desvio vai ser muito grande lá na frente. Quer dizer, você está cada vez mais se distanciando do caminho, cada vez mais se distanciando de Deus. Então, indo à impiedade ainda maior, aqueles que dão atenção a esses falatórios inúteis e profanos, que vão contra a palavra de Deus. E essa impiedade é o desprezo, pelo que é sagrado, o desprezo pelo que provém de Deus e ao próprio Deus. Então, segundo Paulo, estes falatórios levariam as pessoas a estado de piedade cada vez maior. O oposto é a santificação que deve buscar o servo de Deus. Paulo compara a linguagem deles como um câncer. De uma forma simples aí, como nós sabemos, o câncer ele começa com alterações na estrutura genética, no DNA de uma célula, que essa célula venha a se tornar cancerosa, e a doença começa em uma célula e pode tomar todo o corpo. E as falsas doutrinas, os falsos mestres, se não forem combatidos na igreja, isso pode começar em um membro e pode atingir toda a igreja. Como nós falamos pela manhã, se nós buscarmos a história da nossa igreja, não falo só da igreja presbiteriana, mas a igreja de Cristo, em todos os tempos, nós vamos ver, registrados na palavra, ou um tempo mais presente, que isso já aconteceu com muitas igrejas que foram tomadas por falsas doutrinas, e isso causou aí divisões, causou sérios problemas à igreja. Então, Paulo cita Himeneu e Fileto como pessoas que estavam nessa prática. Himeneu já havia sido citado no capítulo 1, versículo 20 da primeira carta a Timóteo, como alguém que havia naufragado na fé, e Paulo o havia entregue a Satanás. Quanto a Fileto, aparece apenas aqui nesta porção das Escrituras. Mas é importante ressaltar que eles faziam parte da igreja. Himeneu deixa mais claro que ele fazia parte da liderança da igreja.
Então, muitas vezes os falsos mestres são pessoas na liderança da igreja, mas não quer dizer que são somente líderes. E o que ensinavam estes falsos mestres? Que a ressurreição já se realizou, ou seja, negava que haverá a ressurreição corporal no dia do julgamento final. Afirmavam que ocorreria a ressurreição espiritual no momento da conversão. Então, com contendas de palavras, com palavras às vezes persuasivas, tirando o contexto, isso dá para falar de uma forma bonita, e arrancar talvez alguns améns, da igreja, falar assim, não, no momento que você converteu, houve a ressurreição espiritual e está resolvido. Mas essa afirmação, que poderia parecer simples, inofensiva aos olhos desavisados, ou mesmo iniciantes na caminhada da fé, ela é a total subversão da fé cristã. Como nós podemos ver, agora que vamos ler, peço que a igreja abra suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre essa situação. Então, capítulo 15, versículos de 13 a 19. Eu peço que a igreja acompanhe, eu vou fazer a leitura. E se não a ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, por que fala que se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos mais infelizes de todos os homens? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não era Deus. E ele não poderia ter pago o preço pelos nossos pecados e nos resgatado. E aí não adiantaria nós estarmos cultuando a homem, seria idolatria. Então, se não houvesse a salvação em Cristo, todos nós iríamos para o inferno, para satisfazer a justiça de Deus. Então, a paz que nós temos nos nossos corações, a certeza de saber que, apesar de todas as coisas que enfrentamos neste mundo, nós não precisamos temer, porque temos um Deus que já venceu a morte, que prometeu a vida eterna, para que naquele grandioso dia, quando julgar os vivos mortos, nós teremos aí corpos glorificados, vamos ressuscitar com Cristo. Isso tudo seria mentira. Então, a palavra de Deus, registrada no Velho e no Novo Testamento, em todos os livros, ela vai falar da criação do homem, ela vai falar da queda do homem, da redenção e da consumação da redenção. Então, nós vivemos neste momento de redenção. Deus prometeu a vinda do Messias, Cristo morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados, e nós cremos que quando Ele vir julgar vivos e mortos, haverá consumação de todas as promessas. E isso é que é a nossa alegria e a nossa esperança. Então, se fosse uma verdade, essa falsa doutrina ensinada por Himeneu e Fileto, isso tudo cairia por terra, e aí nós não teríamos esperança. Então, uma coisa sutil, que parecia até bonita, era tão grave e estava subvertendo a fé de algumas pessoas que estavam dando ouvidos a esses homens. Vamos continuar agora no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, assim como no princípio, né, o diabo utilizou de sutilezas de palavras para levar à queda do homem, ao longo da história ele continua utilizando de sutilezas, de falsas doutrinas para tentar destruir a igreja. E por igreja, né, peço que a igreja entenda, os eleitos de Deus. Mas Paulo continua escrevendo, né, ele escreveu no versículo, entretanto, né, que é uma conjunção que ela expressa uma oposição de ideias, né, ela poderia ser substituída, né, por contudo, porém, mas, todavia, né, não é desse jeito, né? Apesar de todas as investidas do inimigo, o firme fundamento de Deus permanece. Paulo usou a metáfora da fundação de uma construção para representar a igreja, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou em Mateus 16, versículo 18. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo queria dizer que, apesar das investidas do inimigo, a igreja permanecia e permanecerá firme até a consumação de todos os planos de Deus. Os santos eleitos de Deus perseverarão até o final, não por si próprios, mas porque Deus, o próprio Deus, os capacita para isso. Quando nós meditamos na primeira parte desse capítulo 2, quando trouxe a igreja aqui, né, uma semana antes nós temos que parar os cultos presenciais, com aquele primeiro momento lá da pandemia, né, nós tivemos que parar os cultos presenciais. Então, nós meditamos na primeira parte desse capítulo 2, e no versículo 13 fala assim, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, os eleitos de Deus vão perseverar até o fim, porque Deus é fiel a si mesmo. E Ele prometeu e vai fazer com que nós perseveramos. Não depende somente de nós. Nós temos a nossa responsabilidade, mas é o Senhor que vai nos sustentar até aquele grandioso dia. E isso que pode nos dar a tranquilidade da certeza de salvação, porque se dependesse de nós, com certeza nós a perderíamos. Mas é o nosso Deus que nos sustenta e nos faz perseverar até o último dia, e nós podemos descansar, né, nessa promessa. E Paulo continua escrevendo que a igreja tem um selo, uma marca, algo que a diferencia do resto do mundo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. João registrou em seu evangelho, no capítulo 10, 14, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Em outra parte ele fala que nenhuma delas vai se perder. Então nós podemos descansar no nosso Deus. Também uma marca da verdadeira igreja de Cristo, registrada no Velho e no Novo Testamento, a busca pela santidade. Por isso Paulo cita em sua carta, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não buscamos fazer a vontade de Deus. Então, pelo fruto se conhece a árvore. É claro que nós vamos pecar, somos pecadores, a natureza pecaminosa ainda está em nós, ela só vai ser retirada completamente na consumação dos tempos, no juízo final. Mas, como nós cantamos nesta noite, né, nós devemos pedir cada vez mais a Deus que nos dê horror, que nos dê tristeza pelo pecado e que nós possamos buscar a santidade e fugir da injustiça, porque toda justiça provém do nosso Deus. Se nós estamos buscando a Deus, nós vamos andar na justiça. Se não buscamos o nosso Deus, nós vamos estar andando na injustiça. Na continuidade agora dos versículos 20 e 21, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, nós precisamos lembrar aqui a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, ela engloba todas as denominações de seus membros
né, como o próprio nome dela fala, ela é visível a todos nós. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana da Pampulha, quem nos passar ali fora vai nos ver aqui, e essa é a igreja visível, como todas as denominações que existem aí no mundo inteiro, com nomes diferentes, e todos veem essa igreja. Mas existe a igreja invisível, aquela que é composta pelos eleitos de Deus, aquela que só Deus conhece verdadeiramente. Quantos são e quem são, somente Deus sabe. E essa igreja, composta dos eleitos de Deus, é aquela que no dia do juízo final será considerada aprovada diante de Deus, pois pela obra do Espírito Santo, ela se arrependeu dos seus pecados e aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele utilizou a parábola do joio e do trigo, né, em Mateus capítulo 13, dos versículos 24 a 30, para falar que justos têm vivido no mundo, no meio dos injustos, desde o início dos tempos. No versículo 20, Paulo utiliza a metáfora de uma grande casa para descrever a igreja visível, onde há verdadeiros fiéis, representados por utensílios de ouro e prata, e falsos fiéis, representados por utensílios de madeira e de barro. Então, no texto de Mateus, fala da igreja no mundo. A diferença está os justos, que são aqueles que foram salvos, vivendo no meio dos injustos no mundo. Agora, aqui neste texto, está falando dos vasos de honra e dos vasos de honra que existem dentro da igreja. Porque na igreja não existem só pessoas salvas. Até mesmo o motivo da igreja pregar o evangelho é para o arrependimento. Então, aquele que veio aqui pela primeira vez, não ache que é por acaso. Se você está aqui pela primeira vez, foi Deus que lhe trouxe, como chamou eficazmente, de formas diferentes, cada um daqueles que já são convertidos. E no tempo certo, os eleitos de Deus são convertidos e são somados aí o número da igreja invisível. Já no versículo 21, o simbolismo se aplica de forma individual às pessoas, representando a necessidade do arrependimento dos pecados e a busca pela santidade para ser útil na obra do reino de Deus. Então, no versículo 20, vasos de honra e desonra se referem à igreja, e já no 21 ele está falando de uma forma individual, né, para cada um que deva o quê? Se purificar desses erros, né, para se tornar utensílio para a honra, a santificação, né? Nos convertemos em um momento, mas devemos buscar aprender, fortalecer, para que nós possamos ser úteis na palavra, na obra de Deus, né? Ser vasos de honra para o nosso Deus, como aprendemos no nosso símbolo de fé, que nós fomos criados para a glória de Deus e para desfrutar dele, nos alegrar nele. Então, somos convertidos e devemos buscar edificação para glorificar o nosso Deus. Vamos continuar agora nos versículos 22 a 23. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Então, no versículo 22, fala para Paulo para fugir, e no 23 fala para repelir. Então, Paulo continua a orientação a Timóteo, advertindo, né, que fugisse dos desejos que assediam o coração dos mais moços, mais jovens, né, os moços, que certamente incluiria os desejos sexuais, assim como a propensão dos jovens aos falsos ensinos e a divisão, que muitas vezes são apresentados com sutilezas de palavras, como pensamento moderno, inovação, novo normal e etc. E quando eu falo aqui, não condenando os jovens, mas todos nós, né, pela nossa experiência, falta de experiência, né, na juventude, todos nós um dia fomos jovens, e quantos aqui, sendo sinceros, né, se estavam na igreja, em algum tempo não questionaram, né, a forma do culto, achando que ter que ter mais louvor, ou que o cântico
ou o hino, né? O hino não serve mais, não fala o coração, que tem que ser o cântico mais novo, que está passando nas rádios, e a gente começa a querer coisas novas, porque é uma característica da juventude. Então, a juventude está propensa a isso, que é novidade. Mas o nosso Deus, ele é eterno, imutável, e ele não muda. E, ao mesmo tempo, ele deveria fugir dessas coisas, ao mesmo que ele deveria fugir dessas coisas, ele deveria seguir, né? Ele deveria buscar, ir à procura da justiça, da fé, do amor e da paz para com os verdadeiros fiéis. Então, ele deveria fugir daquilo que não edifica e ele deveria buscar, correr atrás daquilo que edifica, para o ajuda para a santificação. E fala com os verdadeiros fiéis. Então, nós devemos buscar, como foi citado o texto, né, de Mateus, nós estamos no mundo no meio com os justos com os injustos. Nós devemos ser sal e luz no mundo, mas nós devemos buscar, principalmente nos momentos de dificuldades, conselhos, orientações, nossas conversas com os justos, porque eles vão nos orientar, nos aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Nós não devemos buscar conselhos e orientações com os injustos, porque eles vão falar de injustiça e vão nos levar à subversão, à impiedade ainda maior. No versículo 23, ele orienta a rejeitar as questões insensatas e absurdas. Com essa expressão, ele se refere às contendas de palavras e suas consequências. Então, o resumo a estes dois versículos é como Paulo estivesse dizendo o mesmo que escreveu aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Os frutos do Espírito estão registrados em Gálatas, e são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E em Gálatas, Paulo também escreveu: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Na continuidade do texto, agora nos versículos 24 a 26, Paulo escreveu: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, ao contrário dos falsos mestres, que promovem contendas, o servo do Senhor ele deve ser brando. Paulo escreveu aos Romanos dizendo: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Faço uma ressalva aqui, não é quando, é quanto. É a questão de quantidade, né? O quanto que depender de vós, fazer tudo que depender de vós, para que tenha paz com todos. O servo de Deus também deve ser apto para instruir, paciente e disciplinar com mansidão os que se opõem. Para isso, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Então, Paulo continua o texto escrevendo na expectativa, o que quer dizer esperando que algo aconteça. Então, Paulo estava instruindo a Timóteo que ele deveria pregar o evangelho sem contendas, com mansidão, mesmo aos falsos mestres, esperando o agir de Deus, sabendo que é Ele, por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e o faz entender a verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Então, irmãos, após nós lermos, né, e passarmos de uma forma breve sobre cada versículo, né, nós vemos que o princípio eterno, o texto tem um princípio eterno que se aplica a todos nós. Paulo escreveu a Timóteo entre 64 e 68 depois de Cristo, mas a mensagem se aplica à igreja nos dias de hoje. Então, assim como naquela época,
também existem hoje falsos mestres. Isso também nos foi avisado por Deus em sua palavra, está registrado em Mateus, capítulo 24, no versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No mesmo capítulo, no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos de Deus podem até cair, mas nunca vão perder a salvação. E Deus, pelo seu Santo Espírito, vai trazê-los de volta e não vai deixar que eles permaneçam no erro, ser enganados para sempre. Mas a Bíblia fala que aquele que está de pé vigia para que não caia. Mas não é uma novidade os falsos mestres, né? Está registrado ao longo da história da igreja, na Bíblia, também nos tempos modernos, e hoje nós vivemos. Hoje nós vemos aí líderes de igreja que se autodenominam cristãs, ensinando doutrinas, que profanam a palavra de Deus. Algumas de uma forma mais evidente, como a utilização de objetos inanimados, como o sabão, para se lavar dos pecados na sessão de descarrego. Comentei pela manhã que essa aqui eu escutei essa semana. Essa é novinha, né? Escutei essa semana que você deveria levar o sabão para a sessão de descarrego, para lavar dos pecados, né? Então, o sangue de Cristo não é suficiente para nos lavar dos pecados, segundo esses falsos mestres. Precisa do sabão, né? É a ironia, né? Qual a marca, né, que é melhor para lavar os nossos pecados, né? Orações poderosas feitas pelo pastor ou pastora fulano de tal, né, tirando a glória do Criador e atribuindo à criatura, né? Então, não é o Deus que atende a oração, mas é a oração que é poderosa. Então, isso, né, muitas vezes nos salta aos olhos de uma forma mais evidente. Mas há outras de uma forma mais sutil, como Deus é amor, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Você foi criado para ser feliz, você merece porque é o filho do rei. Então, uma pessoa com uma oratória bonita poderia defender essa ideia e levar muitos aí à subversão da fé, né? Porque tem aparência de bom. E o nosso coração que é pecador agrada, né? Aqueles que têm mais poder aquisitivo, opa, vou comprar desse sabão aí, 2, 3 caixas e está resolvido, né? Mas um dia, né, um amigo desta igreja, ele me perguntou por que a Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo uma igreja reformada, uma igreja séria, não declara guerra a essas outras igrejas, né? Indo à mídia, expondo os erros dessas igrejas e falsas doutrinas, e suas falsas doutrinas. Então eu respondi que a igreja está combatendo essas falsas doutrinas. E ele me perguntou como. Eu respondi, pregando a verdade, pregando o verdadeiro evangelho. Nós combatemos a mentira falando a verdade. A verdade que o mundo precisa, ela provém de Deus. A verdade que precisamos saber para que nós sermos salvos, ela está registrada na Bíblia, a palavra da verdade. Diz também que já estamos em guerra, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 12. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, como verdadeiros soldados do Senhor dos Exércitos, não lutamos entrando aí em contendas, né, com os falsos mestres, né, e até, como muitos irmãos já manifestaram, e muitos nós, inclusive eu, ou seja, nós erramos muitas vezes até entrando em debates, né, nas redes sociais, e achando que aquilo ali, né, seria bom, e a rede social é tão complicado que você vai tentar falar a verdade, a pessoa vai ter oportunidade de escrever mentira embaixo, e na contenda de palavras não vai servir de nada. Então não é em contendas que nós vamos entrar. Mas como nós lutamos nessa luta, né, nos revestindo de toda a armadura de Deus, que é a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, oração e súplicas. E alguns podem pensar também que a pregação do evangelho ela é só feita pelos pastores, presbíteros e diáconos, né, quando sobem aqui no culto para expor a palavra de Deus, ou seja em qualquer outra igreja fiel ao nosso Deus. E é claro que nós precisamos sim, né, na igreja de homens fiéis para expor a sã doutrina com fidelidade,
né, nós aprendemos que quando pedimos, né, no Pai Nosso, no símbolo de fé está registrado lá, que oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo para que Deus mande homens capacitados para que preguem a palavra. Mas, a fim, né, de como nós lemos na liturgia, né, no capítulo 2 de Tito, nos versículos de 11 a 14, esses homens, nós precisamos desses homens fiéis para pregar e para que a graça de Deus se manifeste salvadoramente, educando-nos para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas, vivamos hoje, né, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas isso nós não devemos fazer somente na igreja. O soldado, ele é treinado e ele recebe informação e ensinamento para ele lutar a guerra. Ele não é no treinamento. Ele vai lutar essa guerra depois na realidade de uma guerra. Então nós vivemos uma guerra espiritual. E aqui, quando nós vemos a igreja, nós viemos para louvar o nosso Deus, para ser fortalecidos na fé, para sermos instruídos na palavra da verdade. E nós começamos a lutar essa guerra primeiro dentro dos nossos corações, né? A nossa carne, ela luta contra o espírito. Nós devemos lutar o tempo todo contra os nossos próprios corações corruptos e enganosos, para que não façamos a nossa vontade, mas façamos a vontade de Deus. E vamos sair para a guerra que vai começar nos nossos corações, vai se estender todos os dias de nossas vidas, onde quer que nós estejamos. E nós vamos lutar, né, todos os dias. Então, no versículo 1, Paulo escreveu a Tito para falar à igreja o que convém à sã doutrina, ou seja, o que está de acordo com ela. Então, lembrando o versículo 1, né, Paulo escreveu assim, fala para a igreja que convém a sã doutrina, e ele depois vem falando aí as orientações de procedimentos que deveriam ser adotados por diferentes grupos da igreja, homens idosos, mulheres idosas, jovens recém-casados, moços e servos. Então nós pregamos a palavra também com nossas atitudes. Nossa luta é travada diariamente onde quer que nós estejamos, seja qual for a atividade que desempenharmos, por mais simples que nos pareça. Como, por exemplo, o que foi citado, né, das mulheres mais experientes, que devem ensinar as mais jovens a serem boas donas de casa. Então, falo donas de casa porque no mundo de hoje é até uma atividade que é colocada como só menos. Mas a palavra de Deus fala que a mulher, ela é auxiliadora do seu marido, e ai de nós, os homens, se nós não tivermos uma mulher, uma boa dona de casa, auxiliadora, para nos ajudar a gerir a nossa casa. E hoje, no mundo moderno, os falsos ensinamentos, ser uma mulher dona de casa não é motivo de orgulho. Então, as jovens muitas vezes não querem aprender a fazer as tarefas de casa, os pais se preocupam mais com a vida profissional das mulheres do que ensiná-las a serem boas esposas, auxiliadoras. É claro que nem todas podem vir a casar, porque Deus é que sabe de todas as coisas, mas nós devemos preparar as nossas filhas, os nossos filhos, para serem bons homens, bons maridos e boas esposas, para a glória de Deus. Então, como aprendemos no Catecismo de Westminster, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Fé se refere ao que cremos sobre Deus, e prática se refere a como devemos viver devido à nossa fé em Deus. Então, a lente pela qual nós devemos enxergar o mundo e agir em nossas vidas deve ser a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã reformada. Deus, ele revelou ao profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que o seu povo estava sendo destruído por falta de conhecimento sobre a vontade de Deus. Então, nós temos o privilégio, né, de estarmos numa igreja confessional, onde nós encontramos nos símbolos de fé, para nos instruir, para nos capacitar a manejar bem a palavra da verdade, né, e não nos deixar ser enganados por contendas de palavras e questões insensatas e absurdas. Mas muitas vezes, né, nós desprezamos esse símbolo de fé. Né? Então,
na Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo Maior, no Breve Catecismo, está tudo lá de uma forma sistemática, organizada, as perguntas e respostas, os textos bíblicos, para que nós possamos ler, possamos estudar para aprender. Mas muitas vezes nós desprezamos, a verdadeira sã doutrina, não dedicando tempo para estudá-la e aprendê-la, e damos ouvidos às suspeitas malignas que chegam a nós pelas diversas formas que o mundo moderno nos proporciona, seja de forma virtual, na internet, nas redes sociais, seja no trabalho, na escola, nos grupos de amigos, tantas coisas. E a isso nós dedicamos longas horas. A TV e tantas coisas. Então, muitos crentes, por serem crianças na fé, que não se fortalecem com o alimento sólido da sã doutrina, conduzem suas vidas e defendem, mesmo dentro da igreja, pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E por crianças na fé, não quer dizer o tempo que nós estamos na igreja. Nós podemos ter vários anos de igreja e continuar sendo crianças. E podemos ter pouco tempo de igreja e buscarmos alimento sólido e nos tornar adultos na fé. Então, quantas mulheres cristãs defendem ideias feministas e não concordam em ser submissas aos seus próprios maridos, indo em rebelião à palavra de Deus? Quantos homens cristãos têm pensamentos machistas e não amam suas esposas como Cristo amou a igreja, sendo capaz de morrer por ela, mas, pelo contrário, desprezam a mulher da sua juventude e buscam se satisfazer com pornografia ou relacionamentos extraconjugais? Quantos jovens casais pensam em casar e não ter filhos, porque veem os filhos como um custo financeiro e não como herança do Senhor? Ou mesmo adiam seus casamentos por anos, esperando ter as condições financeiras consideradas ideais pelo mundo e não são capazes de esperar o casamento para se entregar aos prazeres sexuais? Quantos filhos consideram seus pais com pensamentos ultrapassados e não lhes conferem a devida honra como autoridades em suas vidas, que é um dos mandamentos do Senhor, que inclusive prolonga a nossa vida nessa terra? E quantos pais não disciplinam seus filhos com a vara, como a Bíblia ensina, mas abrem mão da autoridade que a Bíblia lhes imputa, cedendo aos caprichos da criança, porque a psicologia moderna lhes diz que devem ser amigos de seus filhos? Quantos cristãos consideram que a forma de realizar o culto deve ser modificada para agradar os seus desejos, o igualando a shows e não ser mantida da forma que Deus determinou, simples e centrada na exposição da palavra? Quantos cristãos defendem ideias como o carpe diem, aproveitem o máximo do dia, porque amanhã morreremos, e são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Para esses aqui, guardar o dia do Senhor, como nós aprendemos pela manhã, nem pensar. Quantos cristãos defendem visões políticas totalmente contrárias ao cristianismo? Quantos cristãos são a favor do aborto, do homossexualismo, acreditam em horóscopos e tantas outras coisas que querem fazer de Deus um mentiroso, por considerar pecado o que o mundo considera normal? Quantos cristãos acreditam na teoria da evolução e acham que o que está registrado em Gênesis é história, é fictício, é invenção? E é importante lembrar que, assim como Himeneu e Fileto ensinaram sobre a ressurreição, que não vai haver ressurreição corporal no juízo final, isso é a subversão total da fé cristã. Da mesma forma, se Gênesis não for verdade, e não houve ali, Deus não criou o homem e a mulher, e não houve a queda, por que nós estamos aqui buscando santificação, perdão dos pecados? Porque se isso não aconteceu, nós não herdamos o pecado original, nós estamos aí nos privando dos prazeres do mundo de forma à toa, seríamos aí, como lemos em Coríntios, mais infelizes. Nós estamos privando do que é bom, deveríamos ser, como foi falado aqui, carpe diem, devemos aproveitar ao máximo o dia, não nos privar de nenhum dos prazeres, porque nós vamos morrer daqui a pouco. Então, isso também é uma subversão. Então, se você se diz cristão e ainda tem dúvidas sobre
a criação de Deus, que não é uma teoria, é uma verdade registrada na Bíblia, e acredita numa teoria que homens criaram, que com contendas de palavras defendem e negam a verdadeira fé, você está acreditando em falsos mestres. Então, como Paulo orientou a Timóteo, hoje devemos evitar os falatórios inúteis e profanos, seja de forma presencial ou virtual, pois esses não contribuem para a nossa santificação, não contribuem para que sejamos vasos de honra para o nosso Deus. Ele os compara com um câncer que pode correr todo o corpo. E é interessante um detalhe, que essa alteração da célula é uma informação errada na célula, que muda o comportamento do ciclo de vida da célula, e ela começa a se multiplicar de uma forma desordenada, mais rápido que as células normais, e ela vai e toma o corpo. Então, dando ouvidos a falatórios inúteis e profanos, nós podemos internalizar informações erradas, como a informação errada da célula do câncer. E essa informação ela pode crescer dentro de nós. E ela pode influenciar o nosso comportamento, influenciar nas decisões de nossas vidas. E nós podemos até passar a defender estes pensamentos, nos tornando falsos mestres, contaminando a igreja. Como eu li aqui alguns exemplos, né? Eu falo que em alguns momentos, eu mesmo fui por ser ainda imaturo na fé, que defendia alguns pensamentos do mundo, estando na igreja. Então, todos nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, para que nós não estejamos dentro da igreja, sendo falsos mestres, ensinando coisas erradas para os nossos filhos, porque os primeiros que nós devemos ensinar são os nossos filhos, como pais. Nós temos a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus, como está escrito em Deuteronômio 6, e por não conhecermos, nós não ensinamos a verdade, mas ensinamos a mentira para os nossos filhos por falta de conhecimento. E para concluir, irmãos, nós podemos concluir, que assim como Paulo orientou a Timóteo, nós devemos evitar e rejeitar essas falsas doutrinas, buscar o conhecimento de Deus, buscar a santificação, pedir a Deus que nos capacite a ser vasos de honra, preparados para as boas obras e para pregar o verdadeiro evangelho com mansidão, sem contendas, na expectativa, ou seja, como Paulo escreveu a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Não somos nós que convencemos o homem do pecado. Nós só temos a obrigação de pregar a palavra da forma mais simples. Muitas vezes a gente fala que não somos capazes, mas se nós simplesmente lermos um texto bíblico, é o Espírito Santo que vai fazer aquela pessoa entender, e se for um eleito de Deus, ele vai ser convertido. Não é pela força do nosso braço, entrar em discussões na internet ou tantas outras coisas, querer convencer a pessoa que ela vai ser convertida. Nós devemos pregar a palavra na expectativa que Deus vai agir, e Ele sempre vai agir, ou para a salvação dos eleitos, ou para juízo dos que não são eleitos. Caso haja alguém aqui neste culto, que ainda não teve a experiência de entregar a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, então mesmo que até este momento, você tenha sido um falso mestre, que assolava a igreja, que arrastava homens e mulheres para o cárcere, por crerem em Jesus Cristo, participou da morte de cristãos, como Paulo o fez. Então Paulo estava orientando Timóteo para combater os falsos mestres, mas ele mesmo um dia foi um falso mestre. Então, assim como Paulo, Deus transformou a vida de Paulo, Ele pode transformar a sua vida, se ainda não fez. Ou se até esse momento você foi um ladrão, como aquele que foi crucificado na cruz ao lado de Cristo, ou inimigo de Deus, como todos nós que aqui nos congregamos,
Fomos um dia mortos em nossos delitos e pecados, andando no curso deste mundo, sendo filhos da desobediência, filhos da ira, antes que Deus, na sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos desse vida juntamente com Cristo, e pela graça nós fôssemos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por nenhuma obra que nós tenhamos feito, para que nós não nos gloriemos. Então eu digo a você de uma forma simples: arrependa-se hoje dos seus pecados, confesse-os a Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça isso de coração sincero, e naquele grandioso e terrível dia, o Senhor Jesus lhe dirá: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que a amada igreja possa descansar nas promessas, sabendo que na consumação, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, foram salvos pela graça de Deus, entrarão no reino preparado antes da fundação do mundo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.